Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Daiane Mello, do PMDB. Vamos aqui tratar do mandato da vereadora, mas principalmente da atuação dela no âmbito da Frente Parlamentar das Mulheres aqui no Legislativo. Vereadora, é um prazer tê-la conosco. Fábio, é um prazer estar aqui novamente no programa De Frente com a Lei, até mesmo para fazer uma prestação de contas para a nossa comunidade do nosso mandato. Eu falei de uma forma sintética, Frente Parlamentar das Mulheres, mas na verdade é uma frente parlamentar em combate à violência contra as mulheres, né? Isso, é a Frente Parlamentar pelo fim da violência contra mulheres. Exatamente. E nós temos uma série de ações, começou de uma iniciativa do vereador Washington, preocupado com o crescimento. O vereador Washington Cerqueira, do PDT, agora licenciado do mandato por um mês, até o final de outubro. É uma preocupação dele muito forte com o crescimento dos índices de violência contra a mulher. Depois, num segundo momento, então, a senhora e a vereadora Denise Pessoa, neste momento, as únicas vereadoras da casa, a vereadora Denise do PT, encorparam essa movimentação no âmbito da frente parlamentar, a vereadora Denise como presidente e a senhora também liderando diversas pautas. E a primeira reunião foi muito marcante. Nós tivemos aquela problematização da chamada taxa adicional de parto. Eu, como jornalista, estava lá pela casa acompanhando e foi bastante dramático, assim, sobretudo o comportamento dos próprios médicos na defesa dessa taxa e relatos de mulheres grávidas que passaram por situações até de humilhação. E a senhora tem um relato parecido, que compartilhou com a imprensa naquele período. Estamos tratando de um fato aí de em torno de 2 meses, por aí um pouco mais atrás. E eu gostaria de recuperar essa pauta e, na medida do decorrer do programa, nós irmos avançando em todo esse trabalho que a Frente Parlamentar tem feito aí. Eu vou dizer Frente Parlamentar das Mulheres, que às vezes eu me atrapalho um pouco com a nomenclatura completa, tá, verdade? Certo. Então, Fábio, eu já tinha feito a denúncia contra os médicos, né? Feito a denúncia tanto para o plano de saúde quanto ao Ministério Público pela taxa adicional nos partos, que eles vêm cobrando em Caxias, e cerca de 100% dos médicos estavam cobrando. A partir daí, quando o Washington propôs a frente parlamentar e a gente foi realmente encorpar essa frente, a vereadora Denise se colocou como presidente, né? A gente elegeu, e ela me convidou para coordenar, então, a primeira parte dos trabalhos, já que eu tinha feito essa denúncia, a gente fazer um debate mais aberto com a comunidade. E a senhora estava grávida naquele momento, né? Isso, eu estava gestante e a partir ali do meu 3º mês de gestação, o médico já me solicitou, né, que além do que eu pagava para o plano, eu teria que lhe pagar R$ 6.600 para mim ter o cerca de parto normal ou cesárea, né? Então, eu pedi para ele uma nota fiscal ou um recibo, que é o normal, né, de qualquer serviço prestado. Qualquer trabalho que envolva a compra tem que ter nota, né? Exatamente. E ele me causou muita estranheza, ele me disse que não poderia fornecer essa nota ou esse recibo, Fábio, porque senão o plano de saúde poderia vir a cobrar dele. Então, depois que eu cheguei em casa, eu tive uma reflexão, né, em família, e eu disse, não, peraí, tem alguma coisa errada nesse ciclo, né? Então, procuramos o Ministério Público, a promotora Janaína disse que já estava querendo abrir uma investigação, mas não tinha mulheres que fizessem essa denúncia. Por quê? Porque a mulher, normalmente, na hora do parto, ela está mais sensibilizada, ela já está fazendo o seu pré-natal com o seu médico há muito tempo, né? Então, ela fica refém daquele profissional, praticamente. Então, eu fiz a denúncia formal do meu, que era o meu médico, né? E a partir dali, então, começou uma investigação. O Pioneiro também já havia denunciado, o Jornal Pioneiro aqui da cidade já tinha denunciado isso, e ficou uma denúncia formal lá para eles. A partir daí, então, a gente fez audiência pública, várias gestantes vieram e relataram diversas atividades que aconteceram, né, nos consultórios médicos, como até mesmo para mulheres que não estavam grávidas, eles dizerem que tu não vai poder ter o filho de parto normal, tu tem que fazer uma cesárea, ou porque tu é muito largo, ou porque tu é muito estreita, porque tu é muito pequena, tu é muito grande, né? Então, por diversos dessas aí. O representante dos médicos, infelizmente, teve cenas dramáticas na nossa, né, frente parlamentar, na nossa audiência pública, se comportou de uma maneira
grotesca com as mulheres presentes. A senhora está se referindo ao Marlonei dos Santos, presidente do sindicato médico aqui de Caxias do Sul, né? Isso, o presidente do sindicato veio, né, representando os médicos, porque como presidente do sindicato tem essa função, falou de algumas coisas que não existiam aqui em Caxias, como as mulheres rebateram a situação, ele saiu ameaçando as mulheres, quem estava no debate acompanhou. E estava ao vivo pela TV Câmara. Ao vivo pela TV Câmara, né? E ele dizendo que não havia violência contra a mulher e saiu ameaçando as mulheres, dizendo que estaria esperando na parte de fora da Câmara de Vereadores. Ali na audiência pública a gente percebeu que praticamente 100% dos médicos estavam fazendo a cobrança em Caxias do Sul como uma forma normal, né? O pessoal do CREMERS disse que não tinha denúncia nenhuma no CREMERS sobre nem violência obstétrica e nem sobre a cobrança adicional, sendo que a cobrança ela é ilegal pela parte que ela não fornece recibo ou nota fiscal, mas eu vou um pouco mais além. Por quê? Porque a ANS, que é a agência reguladora, né, dos planos de saúde, né, o Ministério da Saúde, eles dizem que essa cobrança não pode existir, que é o plano de saúde que tem que custear essa despesa da mulher. Para que as pessoas entendam, quem está nos acompanhando, essa cobrança da taxa adicional ela foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e não pelos órgãos da saúde, como a senhora já está advertindo, e acabou se criando. Eles têm até um argumento de que como os planos de saúde não estariam com as tabelas de repasse a contento na ótica deles, então essa taxa adicional acabou sendo praticamente como um complemento financeiro para os próprios médicos, mas a partir deles, por eles mesmos. Exatamente. Sem o reconhecimento das agências reguladoras da saúde, né? O Conselho Federal é dos médicos, né? Então, normalmente, que eles iriam autorizar, né, qualquer medida. Eu sou em defesa do consumidor, em defesa das pacientes, que elas já pagam plano de saúde muitas vezes e nem ocupam durante vários anos. É e quando a gente vai ocupar, daí tem essa taxa adicional nos partos, né? Eu acredito que eles têm que cobrar dos planos de saúde. Se não está contento essa tabela, ela tem que ser cobrada do plano de saúde e não do consumidor, não do paciente que ali está numa hora sensibilizada e que precisa de um atendimento. É complicado, porque mexe com muitas questões. Eu lembro que a senhora apresentava principalmente, o que para uma gestante é muito delicado, acontece o pré-natal. Ele é sempre feito com um médico de referência vinculado ao plano, que já é pago. Ou, no caso, vamos supor, de uma pessoa que faça pelo SUS, aí ela vai estar sujeita realmente aos profissionais de plantão do SUS. Agora, o sujeito com plano, paga o plano, e além disso tem que colocar a taxa adicional, por quê? Porque é a garantia de que o médico acompanhando o pré-natal vai fazer, então, o acompanhamento no dia do parto, ou senão vai ser qualquer outro plantonista. E que para uma gestante é muito delicado trocar de médico de uma hora para outra. Dando sequência a essa temática, há poucas semanas tivemos no UCSinema um chamado Cine Debate. Foi exibido um documentário voltado à situação do parto humanizado. E ali estavam não só gestantes, mas casais interessados em terem filhos, pessoas nas mais diversas condições problematizando essa temática. E principalmente um tema que já tratamos aqui mesmo de Frente com a Lei em outras oportunidades com a vereadora Denise, que é o acúmulo elevado de cesáreas. No Brasil, essa proporção entre partos normais ou de cesárea, a cesárea já ultrapassou a margem dos 50%, e naquele mesmo documentário foi colocado que a margem de 20% já acenderia um sinal de alerta nos parâmetros internacionais. Como é que a senhora viu a reação do público e esse empenho também já não aí só denunciando a taxa de parto, mas também indo para uma linha educativa, na ideia do parto humanizado? O que a gente tira da questão, Fábio, do cinema, né, do parto humanizado, é a questão que a saúde como um todo, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, como no Brasil, ela precisa ser humanizada. A gente está com diversos problemas. Eu relatei a questão do parto, né, da cobrança adicional nos partos, mas a gente tem diversas outras reclamações que estão vindo, questão do pediatra cobrar para
para acompanhar o parto, questão do anestesista, questão de próteses, questões de um monte de outras coisas que também os médicos já estão se sentindo no direito de fazer essa cobrança adicional. Até a pediatra que estava presente no debate, né, ela comentou que adianta um parto humanizado, todo acompanhado, todo certinho, para a mulher ter da melhor forma possível, aquele momento, né, que é o maior momento de alegria de uma mulher, e depois chegar na sala de um pediatra, né, num consultório, e o consultório atender em 5 minutos. No caso, o pediatra atender em 5 minutos a criança. Isso não é uma questão humanizada, né? Então, a gente tira um pouco disso. Claro que esse fluxo de cesáreas, ele está muito grande. Se faz cesárea para tudo. E, antigamente, as mulheres tinham de parto normal. Já diz, né? Parto normal, né? Então, já a natureza da mulher já é feita para parir. E depois com o advindo da cesárea, mas a cesárea ela é feita para alguns casos específicos. E agora ela está sendo banalizada, tudo vira cesárea, né? E a senhora, a propósito, como é que foi a sua gestação, o procedimento? A senhora que deu à luz a Yasmin, então as pessoas que fiquem por dentro. Finalmente a senhora teve a sua filha, enfim. Eu lembro que na primeira entrevista que nós fizemos aqui, quando a senhora assumiu o mandato substituindo o vereador Felipe, que está licenciado, o vereador Felipe Cremelmar, como secretário de governo do município, era lá em meados do verão. Então ali a senhora estava começando ainda o período de gestação. E como é que foi a sua gravidez? De que forma que se deu? Até para compartilhar essa sua experiência. Na verdade, ela foi bem tranquila, a minha gravidez, mesmo estando num fluxo bem elevado de questões, bastante coisas para fazer e tudo mais, mas ela foi bem tranquila. Mas chegando às 36 semanas, então, foi, né, visto que a nenê tinha parado um pouco de mexer pela questão do líquido que tinha diminuído bastante, e a médica fez uma indicação que eu precisaria fazer uma cesárea de urgência no mesmo dia, que foi no dia 15 de julho. Então eu estava com 8 meses, né, e a Yasmin nasceu, mas nasceu bem grande, né, nasceu com 2,920, já estava com 49 centímetros, então só teve que ficar ainda um pouquinho no oxigênio, porque o pulmãozinho dela não estava muito maduro. E a senhora reagiu bem a essa indicação de que teria que ser, então, por cesárea? Na verdade, Fábio, quando a gente se pega nisso, a gente só quer que o nosso filho esteja bem. Então, tu não analisa se é uma boa indicação, se é uma má indicação. Tu até se pergunta depois, de repente, se era realmente uma indicação correta ou tudo mais. Mas na hora, tu só quer que o teu bebê esteja bem e que ele nasça bem. Então, quando a doutora disse nós temos que antecipar a tua cesárea e tem que ser hoje, eu já fui para casa, arrumei tudo e fui para o hospital, porque eu queria que ela nascesse bem, que não tivesse nenhum problema. E até relatei no dia do Cine Debate a questão que a minha cesárea foi humanizada. Eu digo, a minha cesárea teve música na minha cesárea, a anestesista filmou toda a minha cesárea. Eu não tive que pagar nada para médico nenhum, mas eu me senti um pouco... Quando a senhora fala não pagar nada, o adicional, é isso? O adicional, no caso, né? Eu tinha o plano de saúde, claro, então o adicional não tive que pagar nada por fora para ninguém, né? E o que mais chama a atenção é que, no eu relatar isso, eu sou uma exceção. Eu não queria ser essa exceção, Fábio. De repente, por eu ser vereadora, por estar numa função pública... Pela própria denúncia. Pela própria denúncia. Mas eu não gostaria de ser exceção, eu gostaria de ser a regra. Que todos os médicos atendessem da melhor forma. Que se não pudesse ser parto normal, que a cesárea da mulher fosse especial. Meu marido acompanhou toda a cesárea de dentro da sala, segurando a minha mão. Então, foi uma cesárea, eu disse até para o pessoal lá no debate, foi uma cesárea humanizada. Mas não podia ser exceção. Isso tinha que ser a regra em qualquer sistema de saúde. Porque tem que relativizar. Eu confesso para a senhora que fazendo a cobertura, e nós não somos médicos, nem eu nem a senhora, então é difícil a gente também chegar e dizer, não, agora a cesárea está errado. Porque há mulheres que muitas vezes resistentes a não fazerem a cesárea acabam morrendo, ou o bebê morrendo pela questão do líquido amniótico, como a senhora mesma citou. Então é preciso ter essa relativização e a relação de confiança entre o paciente e o médico. Por exemplo, a senhora confiava no médico que estava conduzindo todo o processo e teve essa aceitação do processo. Mas é que quando vocês fazem
A crítica à cesárea é aquela situação, a gestação mal começou e aí o médico já começa a apontar. Não, tem que fazer e tal, porque aí já fica a data marcada, o horário e tal. No seu caso, não. Houve um acompanhamento no momento decisivo, chegou à conclusão, não tem outra saída, vai ser a cesárea. Bom, aí realmente houve essa espera até pela própria reação do organismo antes de tomar uma decisão final, né? Isso. Na verdade, o que se debate bastante a questão da cesárea é realmente a mulher descobriu que está grávida, já está marcada o dia da cesárea dela, né? Que está. Por quê? Porque isso influencia numa viagem do médico, isso influencia, não pode ter em final de semana, na questão do carnaval e tudo mais. E aí volta, Fábio, a questão da taxa adicional, porque o médico cobra taxa adicional para estar disponível, mas pede para ele para marcar no dia de Natal. Ele não marca, mesmo ele estando disponível para ti. Ele não vai marcar no dia de Natal porque é uma data especial para ti, ou uma data dentro do carnaval que seja especial para ti. Ele não vai marcar. Então, que taxa de disponibilidade é essa? Claro. Vereadora, nós estamos um pouco além do nosso tempo. Eu gostaria que, de forma breve, a senhora tocasse num ponto que não tratamos até aqui, ou já desse algumas recuperadas ou pistas de como é que será a continuidade do seu mandato nos próximos meses aqui na Câmara de Vereadores. Então, Fábio, estamos em cima dessa questão ainda das mulheres. Vamos trabalhar de forma bem específica nessa frente parlamentar pelo fim da violência contra a mulher. Estamos tentando marcar agora com a promotora Janaína, mas tem essa questão... Janaína De Carli? É isso, a promotora Janaína De Carli, que a investigação está com ela, mas ela está de férias, né? Nesse período, então não conseguimos falar com ela para ver até mesmo como é que está essas denúncias e tudo mais. As mulheres continuam me procurando, né? E eu digo que continuo à disposição de todas, não é porque eu tive a minha filha que eu vou parar com esse debate. Eu acho que é um debate ainda que tem muito pano para manga ainda, sabe? E o meu mandato, estamos indo em todas as comunidades, agora estou acompanhando as reuniões do orçamento comunitário, ouvindo as comunidades de Caxias do Sul, de todos os bairros, para ver o que a gente... para que lado que a gente pode auxiliar essas comunidades, né? Em que situações. Também estamos protocolando projetos e estamos à disposição das pessoas que estiverem nos assistindo e tiverem alguma demanda que precisa da cobrança de um vereador, que a gente não tem o poder da caneta, né? A gente não pode ir lá com uma máquina, encaminhar, fazer a obra. Indicar. Mas a gente pode indicar, a gente pode cobrar dos secretários, pode cobrar dos órgãos envolvidos, né? Então, eu, como vereadora, estou à disposição da comunidade. Então, mais uma vez, eu quero lhe agradecer, vereadora Daiane Mello, a vereadora que é membro da Frente Parlamentar pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Agora acertei o nome da Frente Parlamentar. Então, mais uma vez, lhe agradeço nesse sentido e fica já o convite para que a senhora retorne nos próximos meses, já trazendo a continuidade não só do trabalho da senhora em conjunto com a vereadora Denise Pessoa, que preside a Frente Parlamentar, mas do seu mandato em si também, a continuidade, os projetos, aquilo que mais tem permeado os seus interesses em prol da comunidade. Obrigado, Fábio. Muito obrigado por mais uma oportunidade de participar do De Frente com a Lei e estou à disposição de vocês também para fazer essa prestação de contas para as pessoas daqui de Caxias do Sul. Então, mais uma vez agradeço. Conversamos com a vereadora Daiane Mello, do PMDB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.